O traidor Ronaldo já havia mostrado sinais de queda. Assim, o passo para se precipitar na gina da Casa Branca, na companhia do mafarrico Mohammed Ben Salman, e encontrar-se nos braços do grande Satã seria breve. Independentemente de quem vença, teremos um presidente sem força. Nas eleições presidenciais, os concorrentes não têm clareza sobre as suas identidades, não elucidam as suas intenções e permanecem indecisos quanto aos votos que desejam conquistar. Consequentemente, os cidadãos estão na dúvida. O vencedor não disporá de autoridade. Verificação de factos. Ventura é quem mais descontextualiza entre os ataques mútuos. O Expresso selecionou duas declarações de Catarina Martins e duas de André Ventura, que geraram polémica no debate desta noite, para proceder à verificação dos factos. É legal a javardice. Embora a javardice seja legal, existem espaços adequados para a sua prática. O Parlamento, porém, não se encontra entre esses locais. Opinião de Francisco Teixeira da Mota. António Filipe denuncia que o governo favorece grandes empresas. O candidato à presidência expressou a sua completa solidariedade em relação aos trabalhadores que irão entrar em greve. O mundo atento aos campeões sub-17. Os talentos portugueses encantaram no Campeonato do Mundo no Catar. Embora anseiem por oportunidades nas suas equipas, já atraem a atenção dos grandes clubes europeus. Indivíduo em estado crítico após ser colhido por um veículo em Lourosa. Os bombeiros de Lourosa transportaram a vítima, com a assistência da VMER, para o Hospital de Gaia. Eu realizo, eu existo e faço acontecer. A disputa entre o homem sem partido e o líder do partido de um só homem pelo cargo de Marcelo traduz a política em soluções instantâneas e heroicas. A realidade é mais intrincada do que isso. Editorial de Pedro Candeias. Pureza, após Mortágua. Nova liderança do Bloco é eleita na sua fase mais desafiadora. Os bloquistas reúnem-se novamente em convenção com diversas moções em competição, mas a direção mantém-se na maioria. Um dos temas centrais a ser debatido será o fim do centralismo. Cerca de 75% dos indivíduos com mais de 80 anos imunizados contra a gripe. A previsão também aponta para um aumento na vacinação entre os profissionais de saúde. Reforçar ligação ou ampliar abertura, maneiras de o Bloco reconquistar os jovens. A diminuição da atratividade do Bloco junto dos jovens foi influenciada pela institucionalização e pelos problemas de comunicação. Alternativas podem incluir fortalecer a conexão com as universidades ou expandir a estrutura. Confiar no Japão foi a minha sensação. Durante um mês, Sofia Carvalho explorou o Japão. Ela elogia a higiene e refere o que designa como processo japonês. Desde a pandemia, a psicóloga tem viajado e trabalhado remotamente, acumulando diversas grandes viagens. Obras da semana: Xadrez, Jesus, Relatos e Analfabetismo. Descubra neste espaço as leituras de Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Carlos Vaz Marques durante esta semana. Um trecho do programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Significativas melhorias na qualidade do ar na Europa na última década. Um estudo revela que os resultados do esforço conjunto para diminuir as emissões estão a mostrar-se eficazes. Nova campanha de recolha de alimentos é iniciada pelo Banco Alimentar. A iniciativa estende-se até 7 de dezembro e conta com a participação de mais de 41 mil voluntários. A queima de resíduos urbanos é a principal origem de emissões de CO2 na produção de eletricidade. Um estudo da Associação Zero, com base em informações da entidade reguladora dos serviços energéticos, demonstra que a incineração de lixo liberta o dobro dos gases de efeito estufa em comparação com o gás fóssil. 8 horas. SNS. Ampliação da unidade de combate à fraude. Neste noticiário, informações sobre a nova Comissão de Combate à Fraude no SNS. Nesta edição, realiza-se também a 14ª Convenção Nacional do BI. Além disso, os sub-17 que conquistaram o Mundial chegam hoje a Portugal.
Quais as razões para o insucesso dos apoios à habitação nos momentos em que as famílias mais necessitam? O recém-empossado presidente do IHRU apresentou uma análise clara das vulnerabilidades do instituto responsável por uma parte crucial da habitação pública. Contudo, o que estas respostas indicam sobre a realidade da política de habitação em Portugal? Escute o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso. Gripe. Aproximadamente 75% dos indivíduos com mais de 80 anos já foram vacinados. A vacina da gripe foi administrada a 74,9% dos indivíduos com mais de 80 anos, enquanto 70,7% dos que têm doença crónica também receberam a vacina. Em dezembro, a prestação do crédito à habitação registra nova subida, após 2 anos em queda. A DEC Proteste recomenda que as famílias se preparem para a eventualidade de as suas prestações começarem a aumentar nos meses vindouros. Corte de benefícios fiscais a indocumentados é anunciado pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América. A decisão ocorre após a ordem de Trump para limitar a imigração oriunda de países considerados do terceiro mundo. Cyndi Lauper diz adeus em junho no Rock in Rio Lisboa. A artista americana, que conta com 72 anos, fará a sua primeira apresentação ao vivo em Portugal como parte da digressão mundial da Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour. Ataque de drones russos a Kiev resulta em 3 mortos e 29 feridos. Durante a noite, as forças russas realizaram um ataque a Kiev, resultando em 3 mortos e 29 feridos, entre os quais se encontra uma criança. A administração militar da cidade classificou o incidente como um ataque terrorista da Rússia. Arranca este fim de semana a recolha de alimentos do Banco Alimentar para os necessitados. No terreno estão 42 mil voluntários, numa rede social real em 2 mil lojas por todo o país, durante este sábado e domingo, mas a campanha prolonga-se até 7 de dezembro, permitindo que quem desejar e puder contribuir o faça através dos vales disponíveis nas caixas dos supermercados. Estado de emergência declarado pelo Peru na fronteira com o Chile. Tememos ser forçados a sair do Chile. Há já dezenas de indivíduos a tentar entrar no Peru, prevendo uma possível vitória do candidato de extrema-direita nas eleições presidenciais chilenas. Incêndio em edifício na Amora provoca uma vítima mortal. O aviso foi emitido às 2h50, levando à evacuação de 24 indivíduos. Airbus. TAP afirma que o efeito é limitado, e não houve cancelamentos. A TAP não divulga o número de aeronaves Airbus que precisa de atualizar, em virtude de uma falha identificada pela fabricante. Contudo, assegura que o efeito é limitado e não houve cancelamentos de voos. Iniciativa de monitorização de gravidezes de baixo risco planeia um enfermeiro para 75 gestantes. No início do primeiro trimestre do ano que vem, a Península de Setúbal e a área de Amadora Sintra irão implementar um projeto piloto com o intuito de garantir o acompanhamento de grávidas que não possuem médico de família. Após ficar viúvo, John Travolta encontra-se enamorado por antiga estrela sensual de Hollywood 5 anos depois. O ator terá cultivado um intenso interesse pela atriz após a morte de Kelly Preston. João Félix, decarido a menosprezado pelos fãs. À procura de estabilidade antes do derby, o Benfica segue para a Madeira, enquanto João Félix tem dificuldades em realizar entrevistas e em alimentar o afecto benfiquista. Abel disputa a sua terceira final da Libertadores contra o Flamengo. Guiné-Bissau, Pai Geek reclama de ataque armado à sua sede nacional. O porta-voz do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde informou que a sede foi assaltada por polícias de intervenção rápida, que expulsaram todos os presentes. De acordo com o responsável, a intenção é colocar armas no local, para, em seguida, incriminar o partido. Uma casinha que surgiu da paisagem foi restituída ao seu lugar em Ancião. De acordo com o arquiteto Jorge Pimenta, a Casa do Cerrado, localizada em Ancião, remete à arquitetura tradicional da área, promovendo um diálogo entre inovação e tradição. Metuge, Moçambique.
7 agricultores foram decapitados. De acordo com a Lusa, os agricultores terão sido decapitados durante o dia de sexta-feira, nos campos de cultivo, na área de Colué. Como resultado, várias pessoas deixaram Nanoa, localizada no interior de Metuge. Em curso a atualização do software dos A320 da TAP sem necessidade de cancelamento de voos. Após a detecção de problemas pela Airbus, a companhia aérea encontra-se a atualizar o software de controle de voo dos seus A320, mas a operação não sofrerá grandes impactos e não há necessidade de cancelamentos, uma vez que a troca do hardware do computador, que demoraria semanas, não será necessária. Exilado tal como nós, reflexões sobre o cárcere de Pavese. A obra que Pavese produziu entre 1938 e 1939, ou seja, 2 anos depois do seu exílio numa isolada aldeia italiana, imposto pelo regime fascista italiano, é uma das primeiras edições da editora de Azola. Naufrágio de embarcação de pesca nas proximidades de Sines. Pescadores resgatados com segurança. O aviso ocorreu às 4 horas e 26 minutos. Às 5 horas e 28 minutos, os 7 pescadores, que apresentavam sinais de hipotermia, foram levados em 4 ambulâncias dos bombeiros voluntários Sines e do INEM para o Hospital do Litoral Alentejano. Sebastião Ogier assegura na Arábia Saudita o seu 9º campeonato mundial de rallies. O piloto francês triunfa sobre Elfyn Evans, que ocupa novamente o 2º lugar, igualando a marca do seu compatriota Sébastien Loeb. Thierry Neuville conquista a última corrida do calendário, recuperando a dignidade em 2025. Portugal derrota a Nova Zelândia por 10-0 no Campeonato do Mundo Feminino. Na partida dos quartos de final, agendada para terça-feira, a equipa de Portugal enfrentará a Itália, que venceu o Irão. O orgulho que vivi. Na sua última participação como líder do Bloco de Esquerda na XIV do partido, Mariana Mortágua transmitiu uma mensagem: é necessário que o Bloco recupere, mas sem alterar a essência que o define. António Damásio, a criação de consciências artificiais está ao alcance. António Damásio, sempre gostei de escrever e cheguei a imaginar, durante algumas fases da minha existência, que me tornaria poeta ou autor. Acabou por ser muito mais vantajoso ter seguido a neurociência. 42 anos depois, temos Tédio, a narrativa de um dos maiores mistérios da música contemporânea portuguesa. Carlos Maria Trindade, em 1981, lidava com o êxito dos Heróis do Mar, quando gravou um álbum que nunca foi lançado. Anos mais tarde, a descoberta da fita Master, num antiquário em Lisboa, revela uma peça desaparecida do quebra-cabeças da Lisboa dos anos 80. No centro desta história está a brilhante figura de Mia, sua parceira de vida, que faleceu há 2 anos. Foi ela quem me apresentou o frágil, a estética vanguardista, António Variações. Está presente em todo este disco. Desaparecimento de homem de 70 anos em Valença. Em Friestas, a equipa de resgate, juntamente com os bombeiros e a GNR, procura um homem que está desaparecido desde a noite de quinta-feira. É necessário ensinar as crianças a apreciar o vinho, e o restante são apenas histórias. Às crianças deve-se oferecer respeito pelo vinho, interesse, desejo de amadurecer, aspiração de se tornarem adultas. Crónica de Miguel Esteves Cardoso. Mortágua diz adeus. Bloco precisa de transformar tudo. Durante a sua última intervenção como coordenadora do Bloco de Esquerda, Mortágua identificou a extrema-direita, que é cão de guarda do regime económico, como o adversário a ser derrotado. Parte, sem mágoas. Mariana Mortágua e o Bloco de Esquerda que necessita de alterar praticamente tudo. No seu discurso de despedida, Mariana Mortágua elogia o BI, onde a combatividade é característica, mas alerta que existem questões que requerem respostas. O Bloco tem de alterar praticamente tudo e isso não é excessivo. Primeiro-ministro australiano casa enquanto está no cargo. Anthony Albanese e Jodie Seidel uniram-se em matrimónio este sábado na capital, Canberra. Combatividade é um traço, não uma falha. Mortágua diz adeus ao orgulho da sua existência e afirma que o BI precisa de transformar quase tudo.
Durante o seu discurso de despedida como coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua sustentou os fundamentos do partido, que vão do anticapitalismo à desobediência. Estamos cientes da nossa identidade, reiterou. Relativamente ao futuro, solicitou que o partido leve a competição a todos os âmbitos. Repórteres da CMTV atacados por cidadão em Beja. Um cidadão, alegando ser o proprietário de um café que constava no enquadramento da filmagem, agrediu a equipa de reportagem da CMTV em Beja. É necessário ensinar as crianças a apreciar vinho, e o restante são apenas histórias. O que se deve transmitir às crianças é a valorização do vinho, interesse, desejo de amadurecer, anseio por ser adulto. Crônica de Miguel Esteves Cardoso. No dia da greve geral, IEL organiza debate potestativo no Parlamento. Mariana Leitão afirma que os liberais buscam quebrar o ciclo de um Portugal com dois sistemas laborais, argumentando que os sistemas público e privado devem fundir-se num único sistema. Venezuela. Trump afirma que o espaço aéreo está totalmente encerrado. A pressão intensifica-se. Donald Trump, na rede social Truth Social, afirma que o espaço aéreo da Venezuela está totalmente encerrado. Preços em museus franceses aumentam para visitantes não pertencentes à União Europeia. O aumento de preços para turistas não oriundos da União Europeia foi inicialmente anunciado pelo Louvre. Outros locais históricos em França irão adotar a mesma abordagem. Mulher presa por suspeita de assassinar o irmão em São Miguel. A mulher, com 63 anos, encontra-se fortemente indiciada pela autoria de um crime de homicídio que teve lugar no dia 24 de novembro. Embaló terá deixado o Senegal em direção ao Congo. De acordo com diversos meios de comunicação internacionais, Embaló já se encontra na capital do Congo, Brazzaville, após ter chegado na noite de sexta-feira, 29 de novembro. Técnico da Airbus é enviado a Istambul para avaliar a 320 do Papa que apresenta falha. O avião que transporta Leão XIV necessita igualmente de uma avaliação em virtude das falhas de software, hardware, que impactam este tipo de aeronave. A Santa Sé comunica que será instalado um componente para que o Papa possa partir para o Líbano no domingo. O licoroso que é salgado, doce, seco, originário de uma micro-região denominada Carcavelos. Poucos conhecem que um fortificado especial histórico é produzido em Carcavelos, influenciado pela sua localização geográfica, pelo tipo de solo e pela determinação dos seus produtores. Comandante interino indigitado pela direção assume os bombeiros do Fundão. Após a demissão de José Sousa, Pedro Caldinho toma o comando, na sequência da detenção de 11 indivíduos suspeitos de crimes de violação e coação sexual. Nuno Marco exibe os presentes que ganhou no hospital. Feliz Natal, com Catano. A namorada e os amigos esforçam-se para apoiar o apresentador a superar este momento. Trump declara que o espaço aéreo da Venezuela está completamente encerrado. O presidente dos Estados Unidos publicou na sua rede social que todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de droga e traficantes de seres humanos devem considerar o espaço aéreo sobre e em torno da Venezuela como completamente encerrado. Trump afirma que o espaço aéreo da Venezuela está totalmente encerrado. Um novo avanço na escalada de tensões entre Caracas e Washington. Novo advogado de Sócrates entra em conflito com os funcionários judiciais. José Preto, o recente advogado de José Sócrates, irá apresentar uma queixa à ordem, bem como uma denúncia criminal, acusando o defensor de proferir declarações difamatórias. Piastri conquista vitória na corrida sprint no Qatar e reduz desvantagem para Norris em 2 pontos. Embora Lando Norris continue na liderança do campeonato, a sua vantagem sobre o companheiro de equipa Piastri é agora de 22 pontos, enquanto a diferença para Verstappen é de 25. Se Norris triunfar no domingo, será coroado campeão. Farioli alerta FC Porto para a importância dos pormenores no confronto com o Estoril.
Neste domingo, o FC Porto, que lidera o campeonato com 31 pontos, irá defrontar o Estoril Praia, que ocupa a 9ª posição com 13 pontos, numa partida marcada para as 20h30, sob a arbitragem de André Narciso. Coutrinho Figueiredo expressa descontentamento com debates pouco elucidativos. O candidato Coutrinho Figueiredo teceu críticas ao debate realizado entre André Ventura e Catarina Martins, garantido que irá direcionar os debates para temas que concernem ao futuro e às inquietações dos portugueses. Pedro Gonçalves é confirmado por Rui Borges como regresso. No domingo, o Estrela da Amadora visita o Sporting, numa partida da 12ª jornada da I-Liga Portuguesa de Futebol, agendada para as 18h00, no estádio José Alvalade. Comandante interino nos Bombeiros do Fundão após a saída do anterior. Na noite de sexta-feira, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Fundão reuniu-se de forma urgente para aprovar a demissão de José Sousa, o comandante. A Organização das Nações Unidas critica 18 prisões na Guiné-Bissau. A Organização das Nações Unidas denuncia que entre os indivíduos que foram detidos de forma arbitrária, estão líderes da oposição, magistrados e funcionários do governo. João Nuno assegura Estrela com uma abordagem positiva para a partida. Sob a liderança do treinador de 40 anos, o emblema da Reboleira conseguiu uma vitória em 5 jogos, e agora espera marcar pontos no terreno do atual bicampeão nacional com uma estratégia ousada. A cofundadora do novo partido de Jeremy Corbyn não comparece ao primeiro dia do Congresso. Zahra Sultana afastou-se do ex-líder trabalhista e decidiu não estar presente no primeiro dia do Congresso do Your Party, cujo nome oficial será decidido amanhã. A recordação da maioria absoluta do PS afeta o Bloco. Jorge Costa, antigo deputado do Bloco de Esquerda, admite que a formação não conseguiu estabelecer uma nova cultura interna, mais inclusiva, e que a parceria com o PS poderá ter sido desfavorável. Benfica volta ao campeonato com Rego e sem Rios. Após um empate caseiro frente ao Casa Pia, o Águia retorna ao campeonato na Madeira, ausente do castigado Rios. Mourinho decide novamente por Rodrigo Rego. Acompanhe aqui ao vivo. Críticas à centralização excessiva, moderada, e à ausência de autonomia das bases, descontentamento da oposição interna emerge no Bloco de Esquerda. Para além da proposta da direção vigente do Bloco de Esquerda, serão submetidas à votação mais 3 candidaturas da oposição interna. Os autores das críticas não hesitaram em manifestar descontentamento em relação à orientação do partido, pedindo maior democracia interna. Restituição da sede nacional é exigida pelo PAIGC. O partido afirma que se trata de um ataque à liberdade política e uma ofensa às instituições democráticas que governam a vida nacional. É necessária uma nova liderança para recuperar o apoio dos eleitores. Durante uma entrevista ao Observador, no XIV Congresso do Bloco de Esquerda, Marisa Matias reconhece os erros do partido e da sua direção, mas não aceita a responsabilidade exclusiva pela liderança de Mariana Mortágua. Esclarecimentos sobre a presença de portugueses na Venezuela são solicitados pelo PS. O partido solicita ao MNE que explique quais são as implicações e riscos que antecipa para a comunidade portuguesa e luso-descendente, além de esclarecer qual é o acompanhamento que está a realizar da comunidade local. Debate no Parlamento promovido pela Iniciativa Liberal sobre o Dia da Greve Geral. Exigimos normas definidas para as greves, com serviços mínimos efetivos. Bloco deixou de ser atrativo e necessita reconquistar antigos eleitores. A ex-eurodeputada e antiga concorrente à presidência da República afirma que o Bloco perdeu parte da sua habilidade de competir à margem e expressa tristeza pelo facto de Mortágua ter se tornado refém de ofensivas. Diretor de espetáculo afirma: todo migrante sente falta da sua terra natal. A peça Anoitecer será exibida em Viseu no próximo sábado e em Aveiro no dia 7 de dezembro. Graham Pullen, o diretor, argumenta que o assunto deve ser abordado com leveza e esperança. Pureza auxilia Bia reconstruir ligação com a população, afirma Soeiro.
Ex-deputado do Bloco admite falhas na campanha e na singularidade das propostas do partido, elogiando o carácter unificador de Pureza. Bia em declínio. Não se trata de uma questão de comunicação. Marisa Matias reconhece que o Bloco de Esquerda deixou de ser cativante, o que torna o partido mais imprescindível do que nunca. Atribui a responsabilidade à totalidade da direção por ter uma estratégia de defesa. Abstinência voluntária. Razões que levam as adeptas da tendência. Para se concentrarem no autoconhecimento, para explorarem as suas preferências sexuais ou por não aceitarem os padrões de género, elas renunciam às relações. Rosalia serve como um exemplo de celibato. Queixa apresentada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais contra o novo advogado de Sócrates. As alegações de José Preto, contidas num pedido submetido no âmbito do processo, levantam a suspeita de que foram funcionários judiciais a divulgar à imprensa a notícia de que tinha aceitado representar o arguido. Soeiro, é necessário que o BI reconstrua a ligação emocional com os cidadãos. Na Convenção Nacional do Partido, José Soeiro, em entrevista ao Observador, discute como a greve geral pode aproximar o Bloco dos Trabalhadores e quais são os passos a dar para reconquistar o eleitorado. Acidente frontal entre dois automóveis deixa 4 feridos em Olhão. 3 das pessoas feridas ficaram presas nos veículos. As operações obrigaram a restrição do tráfego. Faleceu Tom Stoppard, o dramaturgo que foi comparado a Shakespeare. Tom Stoppard faleceu aos 88 anos. Faleceu aos 88 anos o dramaturgo britânico Tom Stoppard. Tom Stoppard foi um dos raros escritores a criar um adjetivo, stoppardiano, reconhecido no dicionário de Oxford, devido à sua identidade única refletida nas obras que escreveu. Fórmula 1, Oscar Piastri assegurou novamente a pole para o Grande Prémio do Qatar com o melhor tempo. O piloto da McLaren voltou a superar os 2 concorrentes na luta pelo título mundial, partindo da primeira posição, à frente de Lando Norris e Max Verstappen. Ucrânia. Saída do NO2 de Zelensky provoca mini-revolução. A saída da equipa de negociação de Zelensky cria um vazio que o presidente já está a tentar preencher. A vida em Kherson é extremamente complicada. Alfredo Leite menciona que se escutam, constantemente, sobrevoos de drones russos. O diretor adjunto do Correio da Manhã e enviado especial à Ucrânia descreve que os russos utilizam a cidade de Kherson como um tipo de laboratório para experiências humanas. O correspondente de guerra acrescenta que, mesmo com os bombardeamentos, presentemente há mais habitantes nesta cidade do que em 2023. Corbyn pretende conquistar espaço à esquerda e cativar os descontentes. O nosso movimento defende a justiça, a igualdade e a sustentabilidade ambiental, disse o político diante de milhares de militantes que se encontravam em Liverpool, durante o congresso de lançamento do Your Party. Nunca permitirei que me calem outra vez, afirma a escritora Eva Potiguara. A autora indígena, que já publicou 13 obras e foi laureada com o Prémio Jabuti, está a preparar o lançamento de uma coletânea de poemas. Embora tenha sido alvo de um crime de ódio e enfrentado o cancelamento, ela reafirmou a sua presença na literatura. Liderança do PSG ameaçada após derrota no Mónaco. Após este revés, os parisienses mantêm-se com 30 pontos e correm o risco de serem superados pelo Marselha, que possui 28 e enfrenta o Toulouse em casa. Advogado de Sócrates é alvo de queixa por parte de funcionários judiciais. Sindicato responsabiliza José Preto por proferir declarações consideradas difamatórias a toda a classe. Funcionários alegam que o advogado sugeriu que a notícia sobre o seu novo papel como representante de Sócrates teria origem entre eles. Casa Pia é derrotado pelo Alverca. Após um empate e 3 partidas sem triunfar, o Alverca alcançou provisoriamente a 9ª posição, somando 14 pontos ao retornar às vitórias. Louçã e Rosas identificam como soluções para revitalizar o BI a recuperação de jovens e a organização de trabalhadores, porém alertam, nada será fácil ou rápido.
Os fundadores do Bloco de Esquerda não aceitam a ideia de que o partido criado há 26 anos está à beira da extinção e delineiam estratégias para alcançar novamente bons resultados, destacando a importância do regresso às universidades e aos sindicatos. Proteção contra a cultura da hipocrisia na política. O candidato às presidenciais reafirma a importância de acordos entre todos os intervenientes políticos, na área da saúde e repudia a cultura de hipocrisia nacional. É a primeira convenção com reflexão e autocrítica. O dia inaugural da XIV Convenção do Bloco de Esquerda termina, com Miguel Pinheiro, Miguel Santos Carrapatoso e Miguel Viterbo Dias a avaliarem os discursos mais relevantes do dia. Colisão em Rio Maior deixa 4 feridos, incluindo 2 crianças. As vítimas foram levadas para o Hospital das Caldas da Rainha. Ambientalistas avisam que a crise de recursos não será contida pela Estratégia para a Bioeconomia da União Europeia. Organizações europeias alertam que carece ambição necessária para harmonizar a exploração dos recursos na Europa com os limites ecológicos do planeta. A equipa levantou-se e conquistou a vitória de maneira emocionante. O Benfica reverteu um resultado pela segunda ocasião nesta temporada, após tê-lo realizado contra o Gil Vicente. Indígenas solicitam na COP30 um barco semelhante ao da primeira-dama Janja. Um vídeo tem circulado nas redes sociais, retratando uma suposta manifestação de indígenas em frente ao local da COP30, em Belém, Brasil, pedindo um barco idêntico ao utilizado pela primeira-dama brasileira. Será verdade? Tubarões são levados para piscina na Jamaica pelo furacão Melissa. O vídeo que exibe 4 tubarões a nadar numa piscina alagada após a passagem do furacão Melissa é falso. As imagens foram geradas por inteligência artificial. Concurso das especialidades médicas tem 20% das vagas sem candidatos. O SNS perdeu uma geração inteira. A FAN destaca os dados finais do concurso para a formalização especializada dos médicos internos, afirmando que o SNS acaba de perder uma geração inteira de médicos, devido às políticas do governo que os estão a rejeitar. Benfica triunfa sobre Nacional, 2-1, às 21 horas na I-Liga. Após um momento de tensão, os encarnados garantiram a vitória com um golo de Pavlidis no tempo adicional. Além disso, André Ventura afirma que Portugal não deve enviar tropas para a Ucrânia. Sugestão da Comissão Europeia para que crianças possam alterar o sexo a qualquer idade. Uma nova estratégia para a igualdade LGBTQIA+, foi apresentada pela Comissão Europeia, propondo que a entidade considera serem práticas adequadas nestas questões. Estas não constituem diretivas ou normativas para os Estados-membros. Qual é a direção pretendida pelo Bloco de Esquerda? Miguel Pinheiro e Miguel Santos Carrapatoso analisam o primeiro dia de atividades da Convenção do Bloco de Esquerda, realizada em Lisboa. Mamdani pretende introduzir números árabes em Nova Iorque. O democrata Zohar Mamdani, que se tornou no primeiro mayor muçulmano de Nova Iorque, foi alvo de várias notícias falsas. Ele vai promover a adoção de um determinado sistema de numeração. Quem é Rafael Guerreiro em 2025, afinal? Apesar de ser importante no Bayern, Guerreiro, que já conta quase 32 anos, não tem tido espaço na seleção nacional, sendo um pouco de tudo: lateral, ala, médio defensivo, médio interior e médio ofensivo. Dortmund conquista a vitória em Leverkusen e toma o 3º posto ao Bayern. Silva deu assistência a Karim Adeyemi, que marcou o segundo e crucial golo do Dortmund, após 2 jogos consecutivos sem vitórias na Bundesliga. Benfica desmontou Nacional, mas careceu de virtuosismo. Mário Cajica aponta que o Benfica não possui a habilidade de criar desequilíbrios, embora tenha demonstrado capacidade de resposta às dificuldades. O analista salienta as atuações de Prestiani e Schieldrup. Dia em busca de uma direção. Meta: estar em contacto com a realidade. Os fundadores solicitam contacto com a realidade, conexão com os trabalhadores e envolvimento em amplos movimentos sociais. A luta contra a Troika e a reforma laboral atualmente em curso renovam as esperanças do partido.
Kika Nazarete afastada do estágio da seleção feminina de Portugal devido à lesão. A atleta sofreu um traumatismo no tornozelo esquerdo na derrota contra os Países Baixos, 2-1, na passada sexta-feira, em Braga. Debate entre os candidatos presidenciais Luís Marques Mendes e Jorge Pinto. Escuta aqui. À medida que se aproximam as eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026, Jorge Pinto, com o apoio do LIVRE, enfrentou Luís Marques Mendes, que conta com o apoio do PSD. A moderação ficou a cargo de Vítor Gonçalves, com transmissão na RTP. Jorge Pinto e Marques Mendes discutiram os poderes presidenciais entre a válvula de escape e a força da palavra. Os dois candidatos desejam utilizar o Conselho de Estado para evitar o que veem como ameaças à democracia. Além disso, apresentaram visões bastante divergentes em relação à seleção de Carlos Alexandre para dirigir o combate à corrupção na saúde. Piastri conquista a pole position no Grande Prémio do Qatar. O segundo classificado do campeonato, Piastri, registou a sua volta mais rápida em 1,19,387 minutos, superando Norris por 0,108 segundos, enquanto o tetracampeão do mundo, Max Verstappen, Red Bull, ocupou a terceira posição, a 0,264. Diogo Ribeiro não consegue participar nos europeus de natação em piscina curta. Com apenas 21 anos, o nadador do Benfica era a figura mais prominente entre os 11 atletas chamados para os europeus, que terão lugar de terça-feira a domingo, em Lublin, na Polónia. Queda de 24,7% nos voos internacionais da Venezuela. Após a revogação das licenças das companhias Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colômbia e Gol, a Venezuela reduziu o número de voos internacionais por semana, passando de 105 para 79. Mendes e Pinto em confronto. Ovos como símbolo de debate sobre poderes e ideias atraentes. Luís Marques Mendes e Jorge Pinto estiveram em um embate. O candidato apoiado pelo LIVRE criticou o seu opositor pela ausência de autonomia. Mendes reprovou a abordagem, incorreta, em relação à reforma constitucional. Diogo Ribeiro não participa nos europeus de natação em piscina curta devido a uma limitação física. O nadador do Benfica, com 21 anos, era o atleta mais proeminente entre os 11 convocados para os europeus. Bastonário enfatiza a importância dos médicos no amanhã do SNS. Carlos Cortes afirma que os clínicos possuem um contributo a oferecer ao sistema de saúde. É fundamental que saibamos reconhecer o nosso legado, que é profundamente humanista, sustenta. Alfredo Leite encontra-se na frente da Ucrânia. Siga a cobertura no Now. O diretor adjunto do Correio da Manhã experienciou situações de risco e apreensão em Kherson. O jornalista especializado em guerra participou de uma operação clandestina e teve contato com membros do batalhão internacional que protege a Ucrânia. Flamengo assegura a Taça Libertadores de Futebol pela quarta ocasião ao derrotar o Palmeiras de Abel Ferreira. A equipa venceu por 1-0. A final da competição teve lugar em Lima. Surlot brilha com 2 golos na vitória do Atlético Madrid. Os colchoneros garantiram a sua 6ª vitória seguida na competição, subindo para o 3º lugar com 31 pontos. Marcelo reconhece desilusão em relação aos dados da pobreza. O Presidente da República pretende retomar o voluntariado no Banco Alimentar no ano seguinte, mesmo após sair de Belém. Veículo mergulha nas águas de praia fluvial em Pedrógão Grande. Busca está a ser realizada por mergulhadores. O alerta foi emitido às 21h30. Análise do debate. Mendes supera Jorge Pinto numa troca de argumentos. O debate entre os candidatos apoiados pelo LIVRE e pelo PSD foi caracterizado por promessas de estabilidade em oposição a promessas de dissolução, além de dúvidas e elogios referentes às escolhas do governo e às estratégias de combate à corrupção.